sábados um vídeo novo no canal do Bibliologia. Fique com a gente! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Câmara e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a palavra do Senhor. Bibliologia está aqui para trazer isso, interação, estudo da Bíblia, foco, vamos aprender juntos cada vez mais. Não se esqueça de dar um joinha aí, se inscrever no nosso canal para que o YouTube passe para mais gente esse vídeo. Fala para os teus amigos para se inscreverem aqui, dá essa força para a gente e mais pessoas poderão ter acesso a esse material. Você pode também comentar aqui embaixo, isso também ajuda muito. Aperta aí o sininho para você receber nossa notificação semanal, beleza? Então vamos que vamos, gente. Você já participou de uma briga? Briga mesmo, pancadaria. Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Ou já presenciou alguma? Já acabou, Jéssica? Eu acho que eu tive numa briga uma vez, eu tinha uns 10 anos de idade. Na verdade, brigaram comigo. Fofinha má, fofinha má! Eu nem sabia o que estava acontecendo. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E eu só apanhei. Agora você imagina 9 reis em guerra. Guerra. Já pensou? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 14. Fica com a gente, nós vamos contar essa história. Nesse capítulo conta que 4 reis se juntaram para fazer guerra contra 5 reis. 9 reinos em guerra. É gente pra caramba. A Bíblia ela vai relatando aqui que durante 12 anos todo mundo servia a um rei. No 13º ano, alguns resolveram se rebelar e no 14º ano partiram para a guerra. Com isso, eles começaram a matar todo mundo que tinha no caminho, ferir todo mundo. A Bíblia fala de alguns povos, os Horeus, os Refaíns, os Zuzins, os Emins, a terra dos Amalequitas, dos Amorreus, todo mundo sofrendo por causa de uma guerra. Não tem significado algum. Pega aí, claro, num nível menor, um casal que brigou e teve uma briga muito intensa, muito séria. Passam muito tempo brigando e chega um momento que ninguém sabe o porquê daquela briga. O que aconteceu? Por que a gente brigou? Com essas guerras aqui, não é diferente não. 5 reis, incluindo o de Sodoma e de Gomorra, eles foram contra esses outros 4 reis. Então, teoricamente, eles estavam em vantagem. Os reis de Sodoma e de Gomorra, os dois. Sodoma e Gomorra não é um lugar só, são 2 cidades diferentes, né? Eles caíram nos poços de betume. Vou pedir para esse editor botar aí na tela o que é betume. Tá bom. Uma mistura escura e viscosa de hidrocarbonetos pesados com outros compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados. 2000 anos depois. Como impermeabilizante na pavimentação de estradas, asfalto, na fabricação de borrachas, tintas. E se emprega para vedar. Foi exatamente a mesma coisa que serviu para vedar o bercinho de Moisés, que a gente vai ver lá em Êxodo, para que não entrasse água. E aí esses reis caíram ali, Sodoma de Gomorra, e outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos os bens do pessoal de Sodoma de Gomorra, todo o mantimento e... Senhora? fugiram. Ou seja, os 5 reis vieram para a guerra atacar, 2 reis caíram no betume e aí os outros 4 ainda roubaram eles e meteram o pé. Só que eles também levaram Ló. Lembra de Ló? Uma das pessoas que estava ali fugiu, correu, né? Para contar para Abrão. E o que Abrão fez? Ah, tô nem aí. Ló fez o que quis, escolheu uma terra ruim. Eu não me importo, eu tô bem aqui na minha, tô feliz. Só que não. A Bíblia conta que ele armou os criados dele. Não eram soldados, não eram homens de guerra, eram os criados. Armou eles, todo mundo que nasceu na casa dele
318 pessoas sem qualquer experiência de guerra e perseguiram aqueles reis. 4 reinos que já tinham derrotado 2 dos 5. Eles recuperaram todos os bens perdidos, recuperaram Ló, recuperaram o irmão de Abrão, que também tinha sido levado, e ainda recuperaram todas as mulheres e o povo que tinham sido levados. Esses reis eram incríveis, né? Olha quanta gente que eles levaram. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Vocês têm ideia do tamanho da fé desse homem, Abrão? Olha o tamanho do amor dele por esse sobrinho. Sobrinho ingrato, sobrinho que talvez nem merecia, sobrinho que fez escolhas erradas na vida. Eles lutaram contra guerreiros, lutaram contra soldados. Eles com 318 criados. Olha o tamanho da fé de Abrão. E veio o rei de Sodoma para agradecer a Abrão. E veio também Melquisedeque. Ele era rei de Salém. Ele era um sacerdote de Deus. Ele abençoou Abrão e bendisse o nome do Senhor. E aí Abrão fez o quê? Deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. É o primeiro registro do dízimo que a gente vê na Bíblia. Dízimo é um assunto atacado por muitos, é um assunto delicado, porque eles consideram que é um dinheiro que serve para líderes de igreja, que serve para pastor, para enriquecer pastor. É claro, gente, que a gente não deve colocar panos quentes sobre o infeliz de serviço feito por muitas igrejas, feito por muitos líderes religiosos que são enganadores, que são mentirosos, que são ladrões, que usam o nome de Deus em vão para enriquecer, para enganar as pessoas, porque o homem é corrupto por natureza, então vão ter seres corruptos em todos os lugares. Não vamos ficar cegos para essas coisas, para maldade, para corrupção humana, não. Mas o dízimo é bíblico. O dízimo é instituído por Deus, assim como foi a oferta, que nós temos também o relato da oferta de Abel trazida para Deus. E qual era o objetivo do dízimo? Devolver 10% das primícias, ou seja, do início, do primeiro, do melhor, do principal, que viesse de recursos às mãos. No caso da Bíblia, ali eram bois, era gado, era plantação. Então, o que vinha, eles davam de dízimo. 10% dos recursos do melhor, primeiro, separado primeiro, não por último. O dízimo não é meu. O dízimo é de Deus. E é isso que a Bíblia diz. E tem muitas pessoas aí desvirtuando a Bíblia, falando que não, que o Antigo Testamento não importa mais, que não existe mais, que não faz sentido. É só 10% de tudo que ele nos dá, porque na verdade é tudo dele. E o dízimo serve também como um desprendimento nosso dos bens materiais, para a gente saber a quem pertencem todas as coisas. Por isso nós estamos somente devolvendo, e devolver com alegria. Porque eu devolver o meu dízimo com tristeza, com mágoa, com qualquer outro sentimento que não seja alegria, perde totalmente o sentido, assim como qualquer outra coisa que nós fizermos para Deus. Deus, ele concede todos os recursos, concede os talentos, concede os dons, concede inteligência, sabedoria, força física para trabalhar. Ele nos concede todas essas coisas por misericórdia e amor por nós. Muitos contestam o dízimo porque, como não aparece no Novo Testamento, então não é mais necessário. Mas nós precisamos entender que existiam coisas tão claras e tão certas na mente das pessoas que não tinha necessidade de serem repetidas. Muitos contestam a guarda do sábado, por exemplo. Não contestam sobre 9 mandamentos, mas contestam sobre um sábado. Adulterar continua sendo pecado, matar continua sendo pecado, roubar continua sendo pecado. Ah não, mas o sábado foi abolido. Não tem base bíblica. A gente vai conversar sobre isso em Êxodo 20. Até Jesus esteve presente num episódio de dízimo. Ele podia ter virado e falado, não, dízimo não importa mais. Ele só comentou que eles davam o dízimo da arruda, davam o dízimo das coisas que eles recebiam, mas não tinham amor a Deus, não tinham amor no coração. Mas ele não falou para não dar o dízimo. A Bíblia é uma só, não existe separação entre Novo e Velho Testamento. Quem criou essa separação foi o homem. Jesus Cristo, quando veio na Terra, o assim diz o Senhor, as coisas que ele falava está escrito, todas provinham do Velho Testamento. Era a Bíblia que existia na época. O Novo Testamento foi escrito depois dele. Tudo que tinha escrito e registrado. Jesus mencionou Daniel, Jesus mencionou Moisés, Jesus mencionou tantas coisas importantes do Velho Testamento, e aí ele não existe mais, não importa mais. Claro que algumas coisas deixaram de fazer sentido do Velho Testamento, né? A partir do sacrifício de Cristo, por exemplo, o sacrifício de animais, não faz mais sentido. E aí você pode falar assim, o sacrifício dos animais foi abolido, então o resto também não. O sacrifício dos animais não foi abolido,
O sacrifício dos animais foi cumprido. Jesus veio para cumprir. Ele era o cordeiro sem mácula. Ele era o cordeiro sem pecado. Ele era o ser perfeito. Os cordeirinhos ao longo da história representavam ele. Então, quando ele morreu na cruz, não tinha mais necessidade de sacrifícios. E que bom por isso. A Bíblia não tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser entendida, estudada por completo. A gente até mencionou aqui, né, mas um dos versos que usam para tentar abolir o dízimo no Novo Testamento é o de Mateus 23, 23, que Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar estas coisas. Vocês devem continuar dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus, ele deixa tudo mais limpo e tudo mais claro, né? Essa é uma questão de interpretação de texto. Eles não são hipócritas porque eles dão o dízimo. Eles são hipócritas porque eles não têm misericórdia, justiça e fidelidade. Jesus não está abolindo o dízimo. Ele só está dizendo que servir a Deus é muito mais do que só devolver o dízimo. Outra coisa que eu tenho para acreditar que o dízimo vigora até hoje, apesar de estar no Velho Testamento, é sobre Malaquias 3, de 8 a 10. Deus diz que quem não devolve o dízimo está roubando dele e que nós deveríamos levar tudo ao depósito do templo para que haja mantimento na sua casa. No mesmo livro de Malaquias, no verso 6 do mesmo capítulo 3, 2 versos antes, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Se eu, o Senhor, não mudo, no verso 6, por que no verso 8, onde Deus diz que se você pegar o dízimo, você está roubando dele, se você não devolver o dízimo, você está roubando dele, 2 versos depois, por que o dízimo foi abolido? Se o Senhor não muda. Mateus 24, 35 diz algo incrível: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você vai continuar estudando aí para entender o que aconteceu. O rei de Sodoma pediu para que Abrão desse para ele todas as pessoas recuperadas e que Abrão podia ficar com todo o tesouro, com toda a riqueza, com tudo que ele conseguiu recuperar. Mas Abraão disse que ele não pegaria absolutamente nada do que era de Sodoma, para que não achassem que ele tinha enriquecido às custas dessa situação. Homem firme, homem íntegro, homem reto, homem justo, de caráter, não queria levar vantagem, mesmo que ele tivesse direito, não queria levar vantagem sobre os outros. Que nós possamos ser como Abrão, que nós confiemos em Deus, mesmo em meio às dificuldades, que nós encaremos os nossos problemas de frente, que nós entreguemos a Deus tudo que é dele. Dízimo pertence a Ele. Vamos entregar para Ele. Não queiramos nada em troca pelo bem que nós fizermos. Um grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau.